Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de VHS Halloween, filme que faz parte dessa franquia antológica, onde fitas VHS são encontradas e cada uma traz um segmento de terror diferente. Essa franquia que começou lá em 2012 e fez ao longo dos anos uma grande base de fãs. E VHS Halloween pegou essa temática do Dia das Bruxas e transformou em uma coleção de histórias sangrentas e bizarras. E essa franquia já teve muitos altos e baixos, e esse filme não foge à regra. Ele acerta, na minha opinião, principalmente logo no começo com a primeira fita. Mas o restante, tirando uma ou outra, escorrega muito. Mas deixa eu explicar melhor o conceito geral de VHS. Esse longa vai seguir o formato clássico da série, com segmentos independentes conectados por uma trama principal, tudo num estilo de fitas VHS encontradas. Aqui, o foco é no Halloween, com histórias que acontecem na noite de 31 de outubro, envolvendo fantasmas, possessões, criaturas bizarras e até sátiras sociais. Essa produção vai reunir um time de diretores variados, de veteranos, como o do Paco Plaza de REC, até nomes mais indie, como o do Alex Perry. E o resultado é um filme de quase 2 horas, que se propõe a ser o mais assustador da franquia até agora, mas que acaba sendo mais uma montanha-russa de emoções do que um terror constante. E eu confesso que algumas fitas são bem bizarras e um tanto assustadoras, enquanto outras não passam de piadas e que até me fizeram rir. Eu confesso, a primeira fita, que digamos é a principal, vai e volta o filme inteiro. Ela chama Diet Fantasma, dirigido pelo Brian Ferguson, onde vai ser mostrado testes corporativos de uma nova bebida, um refrigerante que supostamente contém material fantasmagórico de verdade. E os efeitos práticos aqui são um destaque dessa fita, com explosões corporais, derretimentos de pele e muito gore, que lembram o melhor do body horror dos anos 80, tipo A Mosca. E o diretor, que vem de clipes musicais, traz um visual nostálgico com um granulado de VHS que dá aquele ar de pânico. Mas o que me impressionou foi a sátira ao consumismo. Imagine uma empresa vendendo refrigerante possuído para o público em massa. É hilário e grotesco na medida certa, mas que poderia ter sido mais curta para não repetir ideias de mortes semelhantes, porque já lá pro final do filme não era mais tão impactante assim as cobaias humanas sendo usadas, ele vai perdendo a força. Mas aí nós vamos entrar no primeiro segmento completo, que para mim é o melhor. Nós vamos ver aqui 2 adolescentes que decidem curtir o último Halloween juntas, antes da faculdade, roubando doces e zoando os vizinhos. E elas acabam se deparando com uma lenda local chamada de A Mamãe, uma entidade mutante que transforma vítimas em bebês para uma maternidade doentia. E a fita começa com um clima de amizade jovem bem leve, e a sua transição pro horror puro é muito bem feita. E quando elas entram nessa casa da lenda, gente, é uma bizarrice atrás da outra, com espaços escuros, cheios de leite podre e com cenas de escatologia que dão nojo de verdade. E o mais arrepiante aqui é que essa fita vai jogar com o medo do desconhecido em casas comuns, e o design da criatura é grotesca, daquelas que vão ficar na sua cabeça. É bem assustadora realmente. É a minha fita favorita do filme e talvez uma das melhores de toda a franquia. Eu acho que é justo falar isso. E a próxima fita, dirigida pelo Paco Plaza, é bem fraquinha. Ambientada na Espanha, ela vai seguir amigos explorando uma casa assombrada depois de ler uma frase latina amaldiçoada na parede. A narrativa alterna entre as mortes iniciais e uma reconstituição policial com um sobrevivente, criando um suspense que vai crescendo. O diretor, que fez o excelente Found Footage REC, aqui talvez entrega o pior segmento do filme. Não traz medo nenhum, não traz repulsa, ele vai usar
a possessão de forma genérica, com cenas de gravidade invertida, que é muito mal feita. É uma fita realmente bem genérica, que só no final, talvez, vai compensar com um pouco mais de selvageria, mas que também está recheada de clichês baratos para tentar construir uma tensão e despertar algum trauma. E vão ter fitas aqui também bem divertidas e criativas, como a dos casais que saem para pegar doces e ignoram uma regra de um por pessoa em uma tigela, e acabam sendo sugados para uma fábrica de pesadelos onde corpos viram confeites. É uma comédia de horror absurda, com nomes de doces engraçados e um monstro que parece uma máquina de chiclete. E toda a lógica aqui é jogada fora para criar um sonho, uma fantasia com gore exagerado, como partes de pessoas virando chocolate. É muito bizarro realmente, e tem humor aqui nessa dinâmica toda entre os casais. Ela tem um tom leve, mas efetivo em equilibrar risos com nojo. Agora talvez o segmento que seja o mais perturbador, pelo seu tema sensível, foi a Kid Print, do Alex Perry, ambientado nos anos 90, e que envolve um programa de vídeo em locadora para registrar crianças caso elas sumam, patrocinado pela polícia. E aí o dono dessa loja descobre que um dos seus funcionários está por trás de sequestros reais, e o diretor joga reto, sem sobrenatural, explorando o terror da vida real. Nesses sequestros infantis, mostrando a banalidade do mal, é sinistro e triste porque poderia acontecer realmente, e o found footage aqui serve de propósito para impactar ainda mais, como se você estivesse vendo algo realmente proibido, com estatísticas de desaparecidos. E é bem perturbador realmente, lembrando os primórdios dessa franquia, onde o medo vinha da verossimilhança e de coisas mais reais. E por fim, temos Home Haunted, onde o pai e filho montam uma atração caseira de Halloween pela última vez antes do garoto ir para a faculdade. Mas um disco antigo de decoração faz com que esse parque ganhe vida, e aí vamos ter todos os tipos de bizarrice, como bruxas de Halloween ganhando vida e zumbis. Enfim, tudo vira um caos nessa atração. E diferente das outras fitas, essa daqui foca menos no susto e mais na diversão sanguinolenta, digamos assim, fechando o filme com uma vibe mais divertida, apesar de brutal. Então, no geral, VHS Halloween é um projeto muito ambicioso, sendo um dos mais longos da série, com 6 segmentos. A maioria são bem fracos, é verdade, e por ele ser temático, ele acaba se repetindo mais do que os outros filmes da franquia, o que faz com que esse longa perca em consistência, tipo VHS Beyond, que é mais criativo, mas é menos assustador, é verdade. E apesar desse filme inovar nas sátiras, como a do refrigerante demoníaco, falta aquela ameaça primal dos primeiros filmes. Só que, mesmo assim, é uma diversão garantida para fãs de terror, especialmente para quem gosta de antologias. E se você é novo nessa série e nessa franquia, esse longa pode ser uma boa porta de entrada, mas se prepare para muito gore, bizarrices e temas sensíveis. E para VHS Halloween, nota 6. E agora eu quero saber de vocês. Vocês gostam da franquia VHS? Eu vejo que é uma série de filmes mais nichada, ainda não conseguiu furar a bolha. Então eu tô curioso para saber a opinião de vocês. Me conta aqui nos comentários e fica à vontade para você falar o que você quiser, beleza? E obrigado por assistir até aqui. Até um próximo vídeo e até mais.